Como é que faz, meu? Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bom, Silas? Tudo certo? E aí, como é que estão as coisas? Eu estou aprendendo aqui onde que eu tenho que apertar os botões novos aqui. Faz tempo, né, que a gente não tem aula. Né, teve o feriado. É, olha lá. Vai chegando gente, eu vou apertando o botão aqui. É isso, né? Tem que ir um por um, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Agora fica melhor sem barulho, né? Aí, chegou mais gente. Vamos lá. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como andam os estudos? Como é que vocês estão levando aí essa época das aulas à distância? Acho que normal, prof. Eu tô até preferindo, tá dando pra estudar mais coisa. Né? Uhum. De certa forma, não gasta tempo com deslocamento, né? Você aproveita em algumas coisas, perde em outras, né? Porque não tem o ao vivo, né? Vocês conseguem ver daí todos os participantes? Como assim? Dá pra Tá, ver a listinha com os nomes. certo. E aí o Rubão tinha colocado que a gente tem que ficar de olho aqui e tal, mas para mim não aparece. Parece uma tela preta e o nome só. Aí Até vocês agora se... todo mundo é da sala. Tá, aí vocês conhecem, né? Vocês se conhecem todos aqui. Espera aí, mais gente, vamos lá, vamos lá.
lá. Olá, chegou mais um. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vou pegar meu cafezinho aqui para a gente começar. Pessoal, quem já chegou, vocês têm aquele arquivo da aula passada, eu vou no mesmo, tá? Quem quiser abrir o próprio PowerPoint, mas eu vou compartilhar aqui na tela. Se vocês já têm aquele arquivo, é o mesmo, eu vou para as últimas páginas ali do PowerPoint. Mais precisamente, página 26. Tá bom? É um arquivo que está escrito a História do Brasil, aula 1 a 8. Vamos lá. Se vocês conseguirem abrir o arquivo por aí. Ô, professor, seria pedir muito, mas você poderia passar ele, por favor, no grupo? Peraí, eu posso. O David, tá no Ava. Ah, tá no Ava? Ah, Acho que valeu. é mais fácil para você visualizar. Tá bom, valeu, Letícia, eu vou lá conferir. Imagina. Vamos lá. Eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui com relação a vocês, pessoal? Tem algum botãozinho que eu tenho que apertar mais? Não, Os caras só tem que prof. ficar admitindo as pessoas que vão entrando. Tá, só isso, né? Olha, de assim dá para ver todo mundo, que legal. Aqui eu consigo ver vocês, ó. Mas só tá o David aqui com câmera. Ó, chegou mais uma. É porque ainda tá cedo, prof. Tá todo mundo de pijama. Eita, tem problema não. Olha lá quem chegou, olha lá, olha lá. Bom dia, bom dia. Pessoal que vai chegando, abrindo aquele último PowerPoint nosso, nossas matérias, dúvidas. Eu queria começar primeiro tirando dúvidas, ver se tem alguma necessidade. Eu tenho uma dívida que eu já sei da aula passada sobre as revoltas, as insurreições, levantes que a gente falou, quer dizer, que eu não falei, né, mas que eu vou falar nesta aula, que é o fim da aula sobre o período da extração do ouro, etc., aqui no Brasil. E eu queria começar aqui, então, falando, podemos começar já, gente? Tem mais gente para entrar, vocês lembram? Eu não consigo saber se eu posso já começar. Como é que vocês estão? Está todo mundo aí? Pegaram aí o pijama, pegaram o material, colocaram aí o fone de ouvido. Prof, de pijama a gente já tava. Eu, pelo menos. Quando passaram o perfume. Olha lá, chegou mais gente. Peraí. Então vamos nessa. Pessoal, abrindo o PowerPoint, então, enquanto vocês abrem ali, página 26 do PowerPoint, do mesmo que eu passei da aula passada, e aí eu encerro esse PowerPoint, eu vou acrescentar só o que ficou no final, eu mando ele de novo para o Rubão, ele completo, e aí a gente já passa para a apostila 2, que a gente tem que começar. Como a gente teve um feriado e fazer 15 dias que a gente não se vê, eu queria agora, a partir de agora, a gente já está entrando quase em maio, né? O tempo vai começar agora a correr.
para a gente, e tem o meio do ano e etc. Eu sei que os calendários são diferentes esse ano, a gente está tendo que lidar com isso, mas em todas as aulas minhas, eu gosto muito de conversar com vocês sobre o que está acontecendo no presente. Acho que falar de história, inevitavelmente, a gente tem que entender o que é, né, história, o que significa estudar história, qual é o papel do historiador, por que cai história no vestibular, o que significa o vestibular te cobrar questões relacionadas à história. Quando a gente fala de estudar história, não é só olhar para o passado, né? Você olha para o passado pelo passado, quero dizer. Você olha para o passado com um olhar do presente. Vamos lembrar disso. Então, você está num momento... Bom dia, quem chegou. Bom dia. Peraí, tem mais gente chegando aqui. Então, quando você está nos tempos atuais, olhando para o passado, qual é a importância desse olhar? Como que ele é construído, certo? O historiador, ele não faz só esse olhar, porque historiadores existem há um bom tempo. O estudo de história existe há um bom tempo. E então, como que foram todos esses olhares ao longo do tempo? Como que isso aconteceu ao longo da história, né, ao longo dos nossos passados? Então, como é que o cara olhava há 10 anos atrás para o passado? Como é que um outro historiador ou historiador olhava para o passado lá no século XIX? Como é que os próprios pensadores, cientistas, pesquisadores olhavam para o passado lá na Idade Média? Como é que falava-se sobre o passado lá na Grécia, em Roma Antiga? Obviamente, o que eu quero dizer é que essas construções sobre o passado, elas não são as mesmas, né? Cada uma, ela vem do seu momento. Então, como que hoje, né, qual é a grande diferença de hoje para os tempos passados? Assim, agora a gente olha há pouquíssimo tempo ou há muito tempo atrás. Se a gente olhar para o século XIX, é simples, né? Acho que fica mais fácil para a gente perceber. Se a gente olhar, então, para o século XVIII, que a gente está estudando agora, que é o período colonial, é mais fácil ainda. Mas para perceber os nuances, às vezes algumas pessoas traduzem isso em redações, em conversas aí, com, olha, um choque de gerações, um pensamento distinto entre as gerações, entre as pessoas, né? O meu pai pensa diferente de mim, que pensa diferente do meu avô. Como a gente traduz isso? O que significa esse pensar diferente, né? O que mais significa, além desse pensar diferente, uma construção para o historiador seria só a mentalidade? Então, a gente tem uma cultura diferente, a gente tem uma prática cultural, costumes diferentes. Então, quando a gente olha para uma outra sociedade, a gente percebe naquela sociedade costumes distintos do nosso, não só, né, no passado, mas hoje mesmo. A gente olha para a China, a gente olha para o nosso próprio país, aqui, os povos diversos que compõem o Brasil. Como que a gente constrói isso? O vestibular, portanto, ele vai cobrar de vocês esse conhecimento também nas redações, também nas escritas, em detalhes das questões. Então, o que a gente pode falar sobre o presente? A gente está vivendo uma época não só dessa pandemia, não só de tudo isso, mas o mundo, também as construções do mundo inteiro também vão aflorando. A gente viveu uma época aí de negação da ciência, a gente viveu uma época de desinformação ou de informação excessiva, né? A gente sabe que uma coisa que não é a primeira vez que surge na história, mas que ela está bem forte, as tais da fake news, as tais das fake news, né, que a gente conhece. Essas fake news hoje em dia criam setores aí de trabalho, setores de pessoas que produzem as fake news, pessoas que filtram fake news. A gente tem departamentos agora de empresas próprias. Olha, peraí, antes de divulgar aí uma fake news, tome cuidado contra isso e por aí vai. Então, como que a gente olha para esse presente? Eu abro o jornal, por exemplo, né? Como que vocês estão acompanhando tudo isso? Eu queria um pouco ouvir vocês. Eu quero que a gente comece a ter as nossas aulas
agora, a partir de agora, sempre essa relação. Eu vou gastar sempre agora um período inicial aí de 10, 15 minutinhos iniciais para tentar justificar o porquê que a gente vai estudar esse período colonial que a gente está estudando. Por exemplo, por que que a gente vai estudar agora o período do ciclo do ouro? Né? Qual é a importância desse estudo do ciclo do ouro? Qual é a importância de estudar as grandes navegações, como a gente viu nas aulas passadas? Por que que a gente está olhando isso? Se a gente souber o porquê, né? Se a gente tiver bem claro na nossa cabeça o porquê que a gente está olhando para aquele passado, fica fácil a gente entrar nele e começar a ver os detalhes daquele passado. Aí faz sentido você entender detalhes, igual eu coloco no PowerPoint, foi criado isso, foi criado aquilo, olha, em 1700 e tanto tem a criação da Intendência das Minas, que cria-se um novo imposto, uma nova taxação, aconteceu. Aí você olha para aqueles detalhes e justifica aquele processo histórico daquele momento. Se você não tiver esse olhar para o passado, não conseguir perceber que, olha, eu estou olhando para lá, percebendo que será que tem alguma importância, tem alguma relação com o presente? Né? A gente vai falar de impostos, hoje em dia, a gente está falando muito da reforma da Previdência, das reformas administrativas, reformas tributárias no Brasil, se debate muito sobre isso, criação de impostos na Argentina, criação de impostos na Europa, estatização, desestatização, né, projetos políticos de grupos aí que entram em governos e saem de governos, entram outros grupos. Então, como que a gente olha para aquele passado, olha para o período da mineração do Brasil e percebe que a relação principal do Brasil, hoje, a gente percebe que a gente tem um presidente da República que está intimamente ligado, né, o seu passado, a esses grupos. A gente percebe as relações que o presidente da República, por exemplo, o governo, né, o representante do governo brasileiro, fala sobre povos indígenas que ocupam territórios que são riquíssimos e a riqueza, como dizem os próprios indígenas, está naquilo que está lá, daquele jeito que está lá. E para alguns outros, a riqueza está embaixo da terra, precisa expulsar os indígenas estão atrapalhando, portanto, a extração e a geração de riqueza. Vejam bem, as palavras que eu usei aqui, o que significa gerar riqueza. Então, aquele solo, ele já é rico ou ele só se torna rico com a ação humana? Né? Quando a gente fala de economia, a economia é uma ciência, portanto, é humana. Se a gente está falando das atividades do homem, então o homem transforma aquilo e dá valor àquilo. E esse valor, ele só existe na troca entre um e outro, concordam? Então, portanto, quando você pega um metal precioso e fala, olha, ele é precioso, ele vale muito, ele só vai ter esse valor a partir do momento que alguém pagar por ele, alguém comprar ele. Então, existe um certo interesse. Então, no período colonial que a gente vai abrir agora, naquele período que a gente está falando ali, no século XVIII, principalmente, que começam as entradas, as bandeiras, as expedições para o interior, ocupação cada vez maior do interior brasileiro, que a gente fala de um período de certa crise do sistema colonial brasileiro, a gente percebe que a extração do ouro e a busca por metais preciosos eram interessantes para quem? Né? Eram interessantes para as metrópoles europeias, porque as metrópoles europeias viviam num período, portanto, de muita necessidade de custos, de grandes investimentos em custos internos, né? Geração de moedas, mas para que eu quero gerar moeda? Né? Eu vou gerar moeda para quê? Só para falar que eu tenho muita moeda guardada no bolso e daí? O que adianta se eu tenho um país que não se desenvolve? E quando a gente fala em desenvolvimento, qual foi o desenvolvimento do século XVIII que a gente está falando dentro da Europa? Bom, aí eu quero que vocês abram então agora o PowerPoint, né? Para quem chegou agora, bom dia. Eu fui aceitando aqui. Muito bom dia, bem-vindos a todos. Abram o PowerPoint, estou na página mais especificamente 26. E a partir de agora eu começo a compartilhar a partir da tela aqui. Tudo bem? Então a toada da aula de hoje é isso. O que e por que a gente está estudando aquilo. Então,
Quais são as novidades dos dias de hoje? Tá todo mundo trancado em casa e nada está acontecendo. Muito pelo contrário, né? Tem muita coisa sendo produzida, tem muita coisa se transformando, tem muita coisa acontecendo pelo mundo afora. E o que a gente pode debater? Um pouco de política, um pouco de economia, um pouco de cultura, um pouco da produção, das produções artísticas, como que faz uma leitura da arte hoje em dia, né? Existem cursos, se vocês aí, estou de cabeça cheia, não aguento mais estudar tudo isso, bom, entram aí em sites de museus pelo mundo afora, gente. Eles abriram todas as portas do museu de acessos virtuais, que antigamente era só para alguns pesquisadores, etc. Eu entrei aí há pouco tempo, estava fazendo um texto aqui, estava entrando num site lá na Turquia, né, o site de Ankara. Nossa, o que tem ali de pesquisadores, de coisas que antes era restrito. Então você precisava de um acesso de um historiador, de um pesquisador. E agora está livre isso. Então, o manancial realmente da internet, que circulava informações, olha a discussão que foi colocada. Né? Nossa, a internet traz uma quantidade de informação que é gigante, só não usa quem quer. Não é bem assim. Agora, com essa pandemia, a quantidade de informações ligadas à ciência, aos pesquisadores, elas ficaram mais acessíveis, digamos assim, né? E a quantidade de pessoas que acessam aquilo, será que aumentou? O interesse das pessoas por aquilo, será que mudou ou não mudou? Então fica aqui a minha sugestão, tá? Quando vocês estiverem aí empapuçados, né, de saco cheio, digamos assim, estou estudando, não aguento mais, eu sei que tem aquela tentação grande de sentar no sofá ali, comer uma pipoca e ficar olhando para o teto. Dá uma entrada num site, dá uma visitada, pega uma... Nossa, me interessei por uma peça. Você não precisa visitar o museu inteiro ali na internet, você nem vai conseguir. Pega uma peça, uma obra, um vestígio que você... E coloca ali. Quando você pega uma pecinha que você coloca... Eu estava vendo a Vênus da região ali do Chad, que foi achada, uma peça chamada Vênus. Nossa, a quantidade de informação que tem daquela peça me levou a uma pesquisa que eu gastei aqui, acho que 4, 5, 6 horas. Você senta e vai pesquisando para onde ela foi, a história da própria peça, como ela foi construída. É uma pecinha de 7, 8 centímetros, como que, de repente, outros pesquisadores agora colocam, não só em máquinas que são da área física e química, mas também estão com vestidos de DNA. Então, aquela tinta, se ela é uma tinta orgânica, quais foram, né, os usos, qual é o DNA daquela tinta que foi colocada ali. E eles começam a traçar agora vestígios sobre o passado pelo próprio DNA. Então, a gente está reconstruindo um passado. Olha que legal isso. O passado está sendo reconstruído a partir de uma área que era mais ligada às necessidades pontuais do presente, né? Então, olham para o passado para ver como que aquela sociedade lidou, por exemplo, com aquela doença. Eles conseguiram ver um vestígio no DNA e um cara defende que certas doenças, se eu não me engano, a varíola, a tuberculose não, são doenças por viroses e doenças bacterianas que deixam marcas no DNA. Ou seja, o DNA da pessoa teve que se transformar para combater aquele vírus, para combater aquela bactéria, digamos assim, aquela infecção, aquela inflamação. E nisso o ser humano, portanto, se transformou, né, internamente. Aquilo é um período da evolução humana ou é um período da evolução natural do homem, como uma criança não tem ainda anticorpo e vai criando ao longo da vida? Então, os estudos que eles estão colocando é isso. Eles precisam ter mais achados ainda de pessoas do mesmo período para poder comparar. Pegar crianças, por exemplo, do mesmo período. Então, tem que ter uma criança, um pai, uma mãe, um avô, numa mesma cova ali, que eles conseguissem relatar e fazer os estudos de DNA e reconstruir aquele passado com aqueles estudos. Então, esse cara, né, um pesquisador aí da universidade lá de Londres não, de Cambridge, ali perto de Londres, ele defende que existem marcas no DNA sobre doenças, né? E numa época que a gente está falando sobre isso. Agora, se isso é verdade ou não é, para o historiador,
pouco importa. O que importa é que, nossa, olha só, existe uma linha que defende isso. Quando vai ser concluída essa linha de pesquisa? Não sei. Daqui a um bom tempo ainda, a gente precisa de muitos dados, de pesquisas, essas marcas que deixam no DNA das pessoas e tal. Mas o que isso vai levar ao conhecimento? Bom, já pensou se o cara começa a pensar e repensar diversas sociedades a partir daquilo que ele comia, a partir daquilo que ele, portanto, criava mais energia? Como diz aquele historiador lá no Horari, ele fala que o homem foi se transformando, né, desde lá da pré-história até os dias atuais, conforme a sua capacidade também de armazenar energia. E acho que armazenar energia, todo mundo entende o que significa isso em época de quarentena, né, gente? Certo? A geladeira ali sempre aberta, né? A gente sempre indo atrás ali, matando a fome. Ou seja, como que o homem foi em busca, portanto, o homem que era nômade, caçador, coletor, ele consegue agora armazenar, portanto, uma certa quantidade de comida, de alimento, ele consegue transportar pouco alimento que vai conseguir para um grande grupo de pessoas se deslocar por por um grande espaço, né? Por um grande território. Então ele sabe que ele não vai só atrás ali do mamute, porque se ele for atrás do mamute e não conseguir matar, ele morreu também de fome, né? E se ele for atrás do mamute e não tiver mamute, por exemplo, ele morreu também. Então ele precisa, para isso, né? Ele precisa ter uma construção. Quando a gente fala dos próprios povos indígenas atuais, eles olham para a gente e falam: nossa, mas isso é óbvio, né? Quando a gente sai para caçar, a gente passa lá 5 dias, né, uma semana na mata e volta para abastecer, tem um processo todo, né, desse ganho, dessa produção. Eles não saem assim, peraí, vou levar, né, pego minha mochila e saio andando, entro na mata e volto depois, achei lá um bicho para comer. Não é bem assim, né? Tem um processo, eles têm que ter uma proteção, onde eles vão ficar, aonde que eles vão observar os animais, construir os objetos que vão caçar, suas próprias armas, suas próprias defesas, e por aí vai. Um conhecimento, então. Volta ao que eu estava falando no começo. O conhecimento humano. Como que a gente mede o conhecimento humano? Eu consigo falar que existe uma marca no DNA dos ancestrais, mas eu consigo pensar ou saber o que pensavam aqueles povos, né? Eu vou conseguir tentar traduzir o que aqueles povos pensavam naquele período a partir dos relatos que eles deixaram para a gente, então, portanto. E quais eram os relatos que a gente consegue perceber que existiam lá no século XVIII? O que a gente consegue perceber, né, dos relatos, como que são as mudanças dos relatos do século XVIII para os tempos atuais? Por que a gente vai fazer essa leitura do século XVIII? Tudo bem até aqui, gente? Posso ir para o século XVIII? Vamos embora? Dúvidas? Não? E eu ouvi alguma coisa aí, peraí. Eu ouvi, mas não sei o que era. Vocês ouviram? Professor, uma criancinha. Tem um mic de alguém aberto. Em aberto. Professor, foi o meu. O meu Zoom tá caindo o tempo inteiro, aí ele reinicia o tempo inteiro. Aí eu ligo, desligo esse microfone. Tá bom. Pensei que era minha filha aqui. Desculpa. Imagina, tá tudo bem. Não, Se for dúvida, então vocês me avisam, tá, gente? Vocês me parem e me avisem que eu vou agora compartilhar a tela aqui para a gente seguir. Opa. Não deu certo, vamos lá. Agora vai dar. Como é que era? Share screen. Achei. Bom, vocês estão comigo agora com essa tela, certo? Precisou, vocês me falem comigo aqui, porque eu não consigo vê-los. Tá Sim, bom? já está aparecendo. Já está aí. Então a gente viu aqui apogeu e crise do sistema, né, colonial brasileiro. Vocês têm essa tela para vocês. A gente falou aula passada, né, que a questão que eu estava querendo colocar para vocês da aula passada era falar sobre o que é um apogeu e crise de um sistema colonial brasileiro. Bom, está dado. O Brasil foi uma colônia de Portugal. Portugal, portanto, transforma os europeus, os estados nacionais que surgem ao fim da Idade Média, com uma centralização monárquica, portanto,
né? Eles formam, portanto, com a nobreza e o clero, né, um Estado militarizado, exemplo, com as cruzadas, etc., e também em busca do comércio. Então, emerge daquela época, da transição da Idade Média para a moderna, emerge, então, um novo grupo que a gente chama aí de burguesia, que vai se consolidar como uma verdadeira classe social aí mais para frente na Idade Moderna e se consolidando principalmente depois das revoluções industriais e as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa. Eles sobem ao poder e conseguem agora dar as diretrizes ao próprio Estado. Então, quando a gente fala de apogeu e crise do sistema colonial brasileiro, significa que a gente está falando de um sistema que ele foi implementado, então a gente não está mais discutindo a época em que olha, os portugueses precisavam ainda proteger o território, etc., mas um período de grande exploração desse território em benefício da metrópole. Então, formado aqueles estados, a gente viu algumas transformações anteriores, como, por exemplo, a União Ibérica, então cai o rei de Portugal, o Brasil passa a ser dominado por a Espanha, as fronteiras, portanto, entre Brasil e Espanha não fizeram sentido, o que levou muita gente a adentrar aí ao interior do Brasil. Estou falando de colonos, tudo bem? Não estou falando dos povos nativos que já existiam aqui. Então, existem aí os bandeirantes, as entradas e as questões ligadas aí a fronteiras, portanto, do território, que vão se expandindo do território colonial, ou seja, a colônia começa agora a ter cada vez mais terras. Os bandeirantes, portanto, foram buscar metais preciosos, foram também escravizar indígenas e foram também combater aqueles quilombolas, povos que fugiam, né, de diversas regiões escravistas que existiam, principalmente no Nordeste, a gente está falando, então, portanto. Geralmente eles eram paulistas e tal, o que gerou uma economia mineradora. Tudo bem, vou acelerar aqui para chegar onde eu quero. E a gente viu que do século XV, XVI para o século XVIII, a gente viu uma transformação enorme aqui na região do Brasil, do que a gente chama Brasil atualmente. Portanto, aumento demográfico, atração populacional, uma relação maior entre as regiões da própria região da colônia, entre Nordeste, Sul, Sudeste, a interiorização para o Centro-Oeste, por aí vai. A importância foi tão grande da época da mineração que o rei de Portugal transforma uma nova capital aqui, que é o Rio de Janeiro. E transformar em uma nova capital significa também trazer para o Rio de Janeiro não só a defesa, a importância estratégica da região, mas trazer também todos os grupos administrativos da colônia, certo? Ou seja, a coroa Portugal, portanto, fica mais próximo da cobrança dos impostos numa região que é um pouco mais rica, né, agora que está se desenvolvendo cada vez mais, portanto. Então, Rio de Janeiro passa a ser uma nova capital, né, substitui o que era antes da época da cana-de-açúcar, que era Salvador, e a gente vê aí uma economia, então, portanto, que é muito interessante para a metrópole. A economia mineradora, então, levou a uma nova construção de estradas, aumento do mercado consumidor, ou seja, quantas pessoas que vieram, e tudo isso a gente já começou a falar na aula passada. Então, essa integração, tem alguém me chamando, não? Essa integração que a gente coloca do território, essa maior essa maior relação entre as regiões da colônia, aí transformaram a economia colonial, portanto. A economia açucareira e a economia mineradora, elas, da época, portanto, do século XVI e XVII, comparativamente com a economia do século XVIII, ela é muito diferente, a gente pode falar, certo? Quais são as grandes diferenças, as grandes divergências e quais são as grandes relações. Como eu falei na aula passada, não esqueçam, o açúcar no Nordeste continuou, né? A gente fala da mineração aqui em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas não significa que lá no Nordeste, né, no Pernambuco, Bahia e etc., eles pararam de produzir açúcar, né? Isso nunca ocorreu. Então, prosseguiu-se aí a economia mineradora. Mas a gente viu que a sociedade colonial, portanto, se transformou com, né, uma camada intermediária, portanto,
de diversos grupos aí da sociedade. A administração, eu estou chegando ao finalzinho da aula passada, a administração de Portugal decidiu, portanto, começar a fiscalizar cada vez mais aqui a região da mineração. Poxa, uma nova atividade não é como a exportação da cana, então eu preciso criar agora novos órgãos administrativos para esta fiscalização, controle, não só da extração de ouro, viu, pessoal? Quando eu coloco aqui criação de intendência das minas, do controle do contrabando, etc., como a gente tem uma população maior, a gente precisa ter um controle maior sobre essa população, né? A gente está falando de uma colônia, e esses colonos aqui, eles precisam estar sob o controle da metrópole. Só que a gente está falando do século XVIII, e esse século XVIII emergem, né, muitas ideias novas na Europa. E essas novas ideias que surgem na Europa, obviamente, vão chegar aqui. Elas não vão se propagar ou não vão ter práticas como na Europa, mas elas vão trazer consequências para a colônia, o que leva a gente a dizer que é um período de crise do sistema colonial. Ou seja, a contestação desse sistema colonial imposto pela metrópole aqui na colônia significa que aqui na colônia esses caras não se veem mais como colonos. Olha que legal. Eles não se veem apenas como eu sou agora um cara que quer enriquecer a metrópole. Eu quero até me separar da metrópole. Então esse sentimento agora aqui, que vai levar a uma certa independência da metrópole, isso é uma novidade, né? E isso surge aí no século XVIII, portanto, certo? Isso, mais uma vez, não estou falando dos povos nativos. Esses daí nunca quiseram se integrar para poder depois se separar. É difícil você falar, os indígenas querem se separar de Portugal. Eles nunca quiseram ser portugueses. Eles fizeram laços com portugueses, fizeram laços com franceses, fizeram laços com ingleses e holandeses e por aí vai, né? Mas eles nunca pensaram, nossa, nós indígenas um dia vamos morar lá na Europa, né? Isso daí é coisa de um pensamento aí que surgiu no século XX. Tudo bem até aqui? A gente percebe, então, essa cobrança do quinto, né, que era uma cobrança comum, portanto, da metrópole, e a gente vê, então, a criação dessa administração metropolitana como olha, a metrópole, portanto, ela quer, então, o que vocês precisam extrair desses slides? A metrópole quer, portanto, ter um maior controle sobre a colônia. Cria, portanto, cada vez mais ferramentas de controle sobre, para evitar contrabando, sobre as pessoas, né, para evitar levantes, fuga de escravizados, para evitar roubos e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, a criação dessas administrações locais dão a essas regiões maior autonomia, coisa que não existia anteriormente, né, na época do período da cana-de-açúcar. Então, o século XVIII ele é marcado por atitudes da própria metrópole que podem ser interpretadas porque, no início, deu certo, então controlou cada vez mais, cobrou mais imposto, etc. Mas, ao final, essa administração, como a gente sabe, significa maior autonomia da região. Bom, eu controlo essa região, então eu, portanto, vou buscar aí uma certa independência, uma maior autonomia perante a coroa. Então, os projetos de contestação às decisões da própria coroa vão surgindo cada vez mais em consequências do próprio controle. Olha só, né, aquela famosa frase, né, quanto mais você tenta controlar, maior você afrouxa a corda. Né? Quanto mais você pensa que você está puxando a corda, chega um final que você ou a corda estoura, ou você está criando cada vez mais maior mecanismo para a corda se romper sozinha. Então, a gente fala aqui, consequências da mineração levam a uma crise no sistema colonial na segunda metade do século XVIII. Essa crise, ela vem, primeiro, por conta disso tudo que eu acabei de falar, né, das administrações, da maior autonomia e etc., mas também do declínio da extração mineradora e da região mineradora. O ouro foi extraído tão ferozmente que, na segunda metade do século XVIII,
a gente tem um declínio do próprio ouro, né, em loco, ou seja, já foi extraído, né, o metal precioso. Não é igual uma atividade de agricultura, que você planta, revolve a terra, e vai, se você cuidar direitinho, você consegue ter uma terra aí que vai te produzir por muito tempo. O ouro você tirou, acabou. Até produzir ouro de novo, aí vocês precisam estudar geologia, a formação do mundo, da terra, etc. Então, consequências da mineração ou do ciclo da mineração aqui para a nossa colônia, para a época da colônia. Alguns historiadores narravam isso como o início, né? Então, o início, portanto, das ideias de maior liberdade, de maior autonomia e etc. Por isso, então, portanto, os levantes ou a tal da Inconfidência, né, mineira, Tiradentes, etc., ficou marcado, né, na história do Brasil como grandes levantes aí pela independência do Brasil, pela autonomia do Brasil. Hoje a gente já sabe, né, os pesquisadores foram mais a fundo e sabem, né, melhor, um pouco mais sobre as consequências daqueles levantes, que nem foram tudo isso, não foram tanto assim. Mas a gente vai discutir isso, né? O que a gente precisa, portanto, colocar aqui. Dá uma olhada no penúltimo termo, lembrar do favorecimento comercial da Inglaterra. Portugal, ao mesmo tempo que está enriquecendo desde o início do século XVIII, exemplo, Tratado de Mituim, que é um tratado chamado também conhecido como panos e vinhos, né? A Inglaterra fornecia panos, Portugal e vinhos para a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra, século XVIII, tradução aí, anotem, tradução, Inglaterra vive o século XVIII, a Revolução Industrial. Portugal vai fornecer panos? Não, vai absorver as produções da industrialização inglesa em troca de vinho. Está aí uma das causas ou uma das críticas que se faz a Portugal quando Portugal não investiu, portanto, no desenvolvimento interno. A Inglaterra está nessa virada, né, do século XVIII. A burguesia já assumiu o poder desde as revoluções inglesas de 1688. Então, a gente já sabe que o Estado inglês, um sistema parlamentarista, monárquico, que assumiu o poder, coloca a burguesia e as necessidades da burguesia à frente das necessidades agora do Estado. Então, é uma transformação da Inglaterra em uma potência industrial, que vai se espalhar pela Europa, mas ela é a pioneira agora. Então, Portugal, ao aceitar esses panos, aí, quando a gente coloca nesse tratado, o que eu estou querendo lembrar a vocês é isso. Vejam, cada vez mais os produtos industrializados, né, não vai ser só pano, tudo bem, gente? O tratado ficou chamado de panos e vinhos, mas não vai ser só pano, são todos os frutos da industrialização. Então, Portugal começa agora a comprar todos esses dados aí, né, em vez de investir na própria industrialização. E a colônia aqui começa a ter um declínio no século XVIII da extração aurífera de ouro, portanto. Ou seja, a gente consegue agora perceber que Portugal começa a ficar na mão cada vez mais da Inglaterra. E a Inglaterra investiu não só na industrialização interna, gente, porque ela precisa, né, ela precisa também vender essas mercadorias. E a Inglaterra está passando a ser agora a maior potência marítima do planeta. Século XVIII para o XIX, a Inglaterra vai ser um dos maiores impérios do mundo, certo? Com a colonização também da América do Norte, mas com outras atividades e outras relações que a Inglaterra vai ter, que não cabe a nós agora estudar a Inglaterra em si. Mas século XVIII para o XIX, eu quero que vocês não esqueçam, sempre, olhou para o vestibular, texto, século XVIII, XIX, pintou Portugal ou Inglaterra, lembrem dessa relação da Revolução Industrial. A Inglaterra está se transformando na maior potência marítima do mundo e uma potência industrial, a pioneira na industrialização. Eu vi uma mão levantadinha aqui. Pois não? Oi, prof, bom dia. Bom dia. Quem que é? Você pode repetir, por favor, a parte dos panos e vinhos, que eu dei uma perdida aqui. O que eu quis colocar aqui, 1703, olha, início do século XVIII, é um tratado que foi entre Portugal e Inglaterra, certo?
A Inglaterra, portanto, se ela está fornecendo pano, lembra? O início da Revolução Industrial se dá na indústria têxtil, lá na Inglaterra, certo? Indústria têxtil de panos e etc. Desde lá dos séculos anteriores. Só que a Inglaterra está vivendo revoluções internas que levaram aí a guerras e etc. e a instalação de um parlamentarismo monárquico. Então, o parlamento manda, ou o parlamento tem tão qual poder como o rei. Não é um absolutismo total, como vive a Europa, é isso que eu quero dizer. Não é uma monarquia absolutista. O rei absolutista da Europa caiu. O parlamento limitou o poder do rei. Então, significa que as decisões do rei devem ser aprovadas pelo parlamento. E o parlamento ele é composto por diversos grupos da sociedade. E a gente está no século XVIII. A sociedade europeia mudou. Tem um grupo novo que emergiu, que é uma chamada burguesia. E a burguesia, então, estando no parlamento, ela consegue fazer com que o Estado tome decisões que sejam favoráveis à própria burguesia. Ao contrário disso, para ficar claro, quando vocês estudam, por exemplo, a Revolução Francesa, a burguesia está excluída das decisões, né? O privilégio é do clero e da nobreza. A burguesia não tem o privilégio, ou seja, da participação política, da participação na posse de terras e etc. Então, quando a gente fala de uma sociedade privilegiada na Europa, a Inglaterra passou por isso já. A gente tem um sistema parlamentarista monárquico. Com a burguesia fazendo parte do próprio Estado, ou seja, a burguesia agora, como um grupo social que toma decisões e direções de dentro do Estado, o Estado, portanto, investe na própria dinâmica industrial. E essa nova dinâmica industrial transforma a Inglaterra numa grande potência. Quando eu coloquei aqui, para tirar essa dúvida do Tratado de Panos e Vinhos, significa, olha só, Portugal investiu na industrialização? Não, ele continua aí vendendo o seu produto que é vinho, né? E para pagar por esses panos e pelos produtos industrializados, porque pano, gente, lembra indústria têxtil. Indústria têxtil, indústria, ou seja, revolução industrial. Tudo bem? É fazer esse link aí com vocês, tá? Só para conectar, ou seja, a Inglaterra, óbvio, fez esse tratado, depois fizeram vários outros, não vai acabar. Mas desses tratados de revolução industrial, significa que Portugal não investiu internamente no desenvolvimento. Portugal, portanto, tradução, fechando aqui sua dúvida, Portugal segue o absolutismo monárquico. A burguesia é excluída do poder de Portugal, certo? A burguesia está nas colônias, como aqui no Brasil, como fazendo comércio no tráfico de escravos, etc. Digamos que é um grupo comerciante mais conservador nesse sentido. Tudo bem? Prof, então essa ascensão da burguesia já tinha acontecido na Europa inteira? Não. Inglaterra, século XVIII, 1688. França, 1789, 100 anos depois, na França. E depois da França, começa a se espalhar por toda a Europa, que veio Napoleão. Lembra da Revolução Francesa? Vocês lembram disso? Vocês querem que eu pegue uma linha do tempo? Não precisa. Coloca aí um traço, vocês vão olhar, 1688. Então está aqui. Você vê a Revolução na Inglaterra. 100 anos depois, na França, 1789. Revolução Francesa. Ou seja, a burguesia sobe ao poder lá na Revolução Francesa. Ali já é uma revolução muito mais dramática, digamos assim, para não falar. É uma revolução, 10 anos de revolução. E aí, matam o rei, acabam com os privilégios, matam padres, reis, clero, destroem tudo, e etc. Ascende ao poder ao fim da Revolução Francesa Napoleão Bonaparte. E o Napoleão faz um expansionismo francês em toda a Europa. Vai dominar de Portugal e vai tentar invadir até a Rússia. Certo? Napoleão. Aí que está a gente fala da expansão da Revolução Francesa, pelo menos aí, e também com o domínio do Napoleão, aquelas ideias que eu estou falando que estão começando a surgir agora, na época do século XVIII, Napoleão entra no poder em 1799, mas em 1800 e alguma coisa, então, ele já começa a tomar toda a Europa. Em 1810 ele toma Portugal, o rei de Portugal vem para o Brasil, certo?
Nesse período, as ideias, portanto, que eu estou falando que estão emergindo aqui, de independência, de contestar a coroa, quando a coroa lá não existe mais, quando a Europa é dominada pelo Napoleão, esses caras aqui vão aproveitar e proclamar as independências. Esse é a sequência das nossas aulas. Só que eu estou indo aos pouquinhos aqui. Tudo bem? Ficou claro agora a dúvida? Sim, obrigada, professor. Imagina, tem mais uma mãozinha aqui levantada. Prof, então eu posso chegar à conclusão que, com o decorrer do período da mineração, Portugal foi aumentando sua ambição, o que fez com que aumentasse, consequentemente, a quantidade de matéria-prima que era vendida para a Inglaterra, e isso fez com que criasse uma relação de dependência de Portugal. Devido à ascensão da Revolução Industrial na Inglaterra, tipo, por conta das novas tecnologias que veio com ela? Exato, porque Portugal, como não produz, ele vai precisar trazer da Inglaterra, importar, né, da Inglaterra, esses produtos industrializados. Como ele não se industrializou, ele precisa comprar, né, e abastecer essa sociedade portuguesa com os produtos que vêm de fora. E para pagar esse custo, eu preciso explorar mais ainda a minha colônia. Então, ou seja, a colônia está em crise, porque o ouro, na segunda metade, começa a decair. O rei de Portugal, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a fiscalização, falar, pô, o pessoal está contrabandeando tudo isso. Mais ainda, dá uma olhadinha o que acontece aqui em Portugal. Eu vou pular um PowerPoint que eu quero chegar logo ali. Epa, peraí. Olha, chegou alguém aqui que eu não coloquei para dentro. Gente, vocês me ajudem, hein? Tá? Vocês me desculpem porque eu não estou vendo aqui. Eu tô com o celular de longe, etc. Vocês vão me pedir desculpa se alguém falou alguma coisa. Não, ninguém falou nada não, prof. Tá, eu vi que apareceu aqui, pintou na tela. 1755. Dá uma olhadinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Vocês conseguem ver aqui? Aparece meu mouse para vocês? Terremoto Lisboa. Sim. Olha a virada, então, para o século XVIII que eu estou colocando para vocês. Em Portugal, além de tudo isso, Portugal ainda se destruiu. Olha só, ele não investiu, não colocou isso, está devendo, está precisando cada vez mais da Inglaterra e ainda precisa se reconstruir de um terremoto que foi violento lá. E muita gente lá de Portugal fugiu de Portugal ou migrou de Portugal, como os portugueses dizem, vieram para onde? Para as novas terras aqui, né? E eles vêm para essa nova terra buscando riqueza, enriquecimento rápido, com a mineração. E aqui a gente está vendo o declínio da mineração. Então começa a ter cada vez mais um rebuliço. Então essa segunda metade do século XVIII, ela vai ser uma preparação total para essas revoluções. Lembra, o século XVIII é o século do iluminismo, é o século, né, da grande mudança lá na Europa. O século XVIII, portanto, vai ser aí o prenúncio da Revolução Francesa, já é a grande mudança. A gente sai daquele capitalismo, portanto, comercial, inicial que a gente estava vendo e vai começar a entrar num capitalismo industrial, né, o capitalismo aí financeiro cada vez mais forte, um capitalismo, portanto, que é uma etapa cada vez mais feroz, que vai levar o século XIX ao imperialismo, a segunda fase da Revolução Industrial, há quem chame aí, né, de segunda fase, por aí vai. Mas Portugal tinha, né, levado aqui uma maior criação, ou seja, eu vou fiscalizar, mas ao mesmo tempo que eu vou fiscalizar, eu vou dando a alguns grupos o direito dessa fiscalização. E esses grupos vão criando cada vez maior autonomia aqui no Brasil, portanto. Certo? E esses grupos, eles... É o dualismo. Só que o dualismo aqui está ligado muito ao que eu quero mostrar aqui, lá na Europa. A gente fica pensando, nossa, o colono mudou de ideia. Não. Portugal ele vai lançando medidas para resolver o problema de Portugal. Portugal está lá, vivendo a época do auge do ouro. Para que eu vou investir, então, em industrialização? Eu tenho a Inglaterra me fornecendo tudo e eu tenho ouro, só que o ouro não é eterno, né? Essa que é a questão. Então, vai comprando, só que aí a gente vê o declínio do ouro no segunda metade do século XVIII. E, além de tudo, terremoto em Portugal, desgastes políticos, guerras, né, ameaças, a Inglaterra cada vez se tornando uma potência maior, ou seja, a Inglaterra cada vez mais tomando domínio do mar, ou seja, cada vez fica mais difícil ainda para Portugal ter os seus lucros como metrópole dessas colônias.
Surge também na Europa, século XVIII para XIX, uma nova ideia, que é uma ideia além do liberalismo econômico, contra esse mercantilismo das colônias, além das ideias de independência, surge a ideia de contestar, portanto, a escravidão. E a escravidão, né, e o tráfico, no caso de escravos, né, escravizados, no caso africanos, é o que mais gerou lucro aí no caso de Portugal, certo? O Brasil foi o lugar onde mais se recebeu escravizados africanos, cativos africanos, ou seja, onde mais saíram pessoas da África e chegaram pessoas aqui, desembarcaram, foi no Brasil, certo? A gente tem aí dados novos, sites de pesquisas, navios, embarcações, etc. E esses dados provam aí milhões e milhões de africanos escravizados aí, né, que foram trazidos para a América, principalmente, certo? O Brasil foi o maior. Se o Brasil foi o maior, imagina o segundo maior, o terceiro maior. Então teve muito, né, e muito lucro. Esses escravizados eram vendidos uma mercadoria que era como mercado, tráfico de escravos, de escravizados, era algo extremamente lucrativo. Se surge uma ideia de liberdade econômica, se surge uma ideia de independência, se surge uma ideia de que agora eu não quero mais ser escravo, eu vou me libertar, acabar com a escravidão e me tornar um cidadão agora desse lugar, olha só o abalo que vai dar em Portugal. Se eu falo para vocês que Portugal era pioneiro lá no século XVI, XVII, ele ainda está aí em curso, né, em ascensão. 18, 19 é o declínio total dessa colonização. Por isso que a gente compara aí agora Portugal e Espanha com esse novo processo de colonização dos franceses e ingleses. Uma nova época, portanto, um novo momento que a gente começa a estudar a partir de agora. Eu vi uma mãozinha levantada para eu seguir em frente. Dúvidas? Não, prof, eu só ia perguntar se foram essas decisões que fez Portugal sair do centro do mundo, porque não muito tempo antes, no período de Camões, ele estava no centro do mundo, exatamente porque ele tinha um Estado centralizado. Exato. Mas aí ele entregou para a Inglaterra, tipo, de mãos beijadas. Você já coloca aí já outros adjetivos. Pois é, né? Pois é. E a gente sabe que o rei de Portugal nem era rei, né? Ele era príncipe regente. Porque quem entra no poder em Portugal é uma rainha chamada Dona Maria, que vai ser chamada de louca, lembra? Dona Maria Louca. E o filho lá, né, morreu, aí ela foi taxada lá de Dona Maria Louca. E aí o filho dela não estava tão preparado assim, acaba regendo Portugal. Um tal de Dom João. E esse Dom João, por mais que se falem dele, ele acaba aderindo, né, às pressões da Inglaterra contra o próprio Napoleão Bonaparte e vem partir para o Brasil, né? Então Dom João veio para o Brasil aqui. E aí eu vi que está passando até uma novela agora dessa época no Brasil aí, né, não sei que canal que é, tá falando desse período. Não sei se a novela é boa ou não é, gente. Desculpa, eu não vou assistir, ou sei lá, se eu assistir eu conto para vocês, mas eu sei que está passando sobre esse período. Tem que tomar um cuidado, né? Então a gente vai chegar lá. Portugal entregou de mão beijada, é a dinâmica, né, mundial, né? É a dinâmica que vai levar muitos cientistas e pesquisadores a falarem que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Então a gente percebe que nenhum sistema é eterno. É alguma Prof, coisa ele não que tinha nenhuma irmã para, tipo, tentar casar com algum príncipe inglês e tentar estabelecer uma relação melhor? Porque normalmente eles faziam isso antigamente, não era? Casavam os dois reinos para, tipo, deixar mais estável. Então, mas aí você tem que perguntar para a Inglaterra se ela quer, né? Tem isso. E não era interessante para a Inglaterra. Não foi interessante para a Inglaterra. A Inglaterra já tinha esse domínio econômico. Então, as novas dominações, você percebe que fazer o casamento é interessante para Portugal. A Inglaterra já não vive mais essa relação. Casar, lá na Inglaterra, a briga entre dois grandes grupos já da monarquia, né, da nobreza, das linhas de nobreza que existem lá, que foi o que essa briga entre os dois grupos fragmentou, fragilizou o Estado, o que fez com que a burguesia subisse desse Estado, assumisse esse vácuo do poder. Lá na Inglaterra, isso. E a burguesia assumiu esse espaço que foi da briga entre os dois grupos dentro do parlamento, certo? Então, ou seja,
voltar ao absolutismo, em que o rei, casando com o outro, faz com que os laços da Inglaterra... Isso não faz mais sentido para a Inglaterra. Na Inglaterra, isso daí já acabou. Eu não vou mais casar... Putz, se eu casar com o rei de Portugal, e o rei de Portugal ele também tem Habsburgo na família, que é ligado aos franceses, e a Inglaterra está em briga com o francês, isso aí vai me gerar um atrito muito grande. Deixa para lá, nossa relação é meramente comercial. Vamos fazer tratados e vamos dominar aqui agora a partir das relações estritamente comerciais. E começa uma nova vigência desse capitalismo com essas relações. Eu não preciso mais desse Estado centralizador. Eu crio agora grandes companhias de comércio, ou eu dou a liberdade para que se criem companhias e grupos de comércio que vão explorar as diversas regiões em nome aí da Inglaterra. Então, para Portugal, que é o regime ainda absolutista, se ele casasse, eu imagino que ele deve ter oferecido lá a mãe, a esposa, a filha, todo mundo. Mas ninguém queria. Segundo, o rei de Portugal, esse tal Dom João, quando ele era criança ainda, se eu não me engano, 8, 12 anos de idade, já casaram ele. E ele tinha se casado com uma mulher lá, com uma menina também, que tinha acho que 14 anos, um pouquinho mais velho que ele, chamada Dona Carlota, uma menininha, Carlota Joaquina, que era espanhola. Né? Então, antes de se pensar nisso, ele já estava casado. Então, aí, né, não tinha mais volta. Dona Maria era a maluca, Dona Carlota era uma que tentou aí, dizem várias vezes, que tentou dar um golpe nele, mas também dizia que amava muito ele. A gente vai chegar lá, na época da Dona Carlota do João. Jesus, antes... que vida difícil a dele. O Dom João tem muita produção, né, sobre o próprio Dom João. Olha só, fala, David, vamos lá, antes de eu prosseguir aqui. Professor, e a Espanha? Tipo, ela também estava acompanhando esse declínio ou era só Portugal mesmo? A Espanha se enriqueceu muito, né, com a exploração das colônias aqui. Ao contrário de Portugal, que é só no século XVIII que encontra o ouro, que vai ter uma grande ascensão. A Espanha, desde o início, né, Incas, Maias, e por aí vai, acharam aí as grandes jazidas de prata, de Potosí, né, ouro e etc. Tem a América Central, né, que também usa muitos escravizados africanos, né, as ilhas ali que produzem muitos produtos agrícolas também para a Europa. Então, a Espanha tinha se enriquecido. Ela não vai industrializar como a Inglaterra, não vai se industrializar. E a Espanha, né, no final aí da União Ibérica, ela entra em guerra com Portugal, certo? Que eu falei para vocês, Portugal vai voltar ali com uma nova dinastia, coloquei para vocês, que é a restauração da União Ibérica, a expulsão dos holandeses, blá, 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 blá. Coloquei isso aí para vocês, já a gente conversou disso ano passado. Mas a Espanha, ela perde, então, essa relação com Portugal e entra em uma guerra. A guerra com Portugal vai custar bastante para a Espanha. E essa guerra por durar um bom tempo, é um custo. A Espanha, do Filipe, ela vai tentar se segurar de qualquer jeito ainda nesse absolutismo. E a Espanha vai entrar numa outra guerra contra os franceses, uma outra guerra contra os ingleses. Já nas revoluções inglesas, né, é que vocês vão chegar nisso só lá na frente. Quando tem a Revolução da Inglaterra, não sei se vocês se lembram, o rei da Inglaterra queria casar com a rainha da Espanha. Ele queria casar com a Ana Bolena, não sei se vocês lembram, que era uma puritana inglesa. Só que ele tinha um casamento que era com a rainha da Espanha, né, com uma mulher, filha do rei da Espanha. Então, a relação entre Inglaterra e Espanha ficou abalada na Revolução Inglesa, quando eles rompem esses laços. O rei manda essa mulher, a Dona Maria da Espanha, pastar, casa com a Ana Bolena, faz a revolução dentro da Inglaterra. Essa separação levou a uma guerra, né? E essa guerra destruiu, né, a Espanha. Até essa guerra, a Espanha, né, e a esquadra espanhola nos mares era conhecida como a Invencível Armada. Quando a Inglaterra derrota a Invencível Armada, ela não é mais invencível, certo? Aí que a gente consegue afirmar que a Inglaterra agora é uma grande potência nos mares. Ou a Espanha já não é mais a maior potência marítima, portanto. E quem está concorrendo com a Inglaterra? Então, se Portugal está em declínio, a Espanha entrou em declínio,
quem está competindo diretamente aí com a Inglaterra na Revolução Industrial é a Itália? França. A França. É a Prof, o França. que a Itália estava fazendo da vida? A Itália não existia como Itália, eram diversos grupos e repúblicas, né? A Itália era muito diferente, no norte ali, etc. No caso que a gente está falando aqui, Espanha, uma região ali que é o sul da Itália, que a gente chama de Itália hoje, né? A uma região pertencia à Espanha, tá? Num tratado que foi feito internacional ali, a região de Nápoles, Sicília e etc. pertencia, por linhagem desses reis, pertencia ao rei da Espanha, certo? Nessa briga com o rei de Portugal, eles vão começar a ter essa separação. Só no século XIX que a gente vai ver a formação da Itália, como Itália mesmo, os italianos se juntando do norte e do sul. Só lá no século XIX, lá, a gente vai ver a formação da Itália e da Alemanha. Século XIX, 1800 e tralalá, certo? 1870, para ser mais preciso. Aí a gente vai ver a formação da Alemanha e a formação da Itália. Então, regiões da Itália, norte já vai estar bem desenvolvido, aquela região do norte da Itália, a Áustria, a Suíça, sempre foi e vai ser uma das regiões mais ricas da Europa. Né? Ali é onde ficam os grupos dos Habsburgos, a origem deles. Tá? Ali onde estão os maiores bancos do planeta até hoje, grande parte da riqueza mundial e etc. Até hoje. Só que a gente está vendo uma mudança entre aquele modelo político que é o absolutismo para um novo modelo político que é o industrial. E esses grupos eles vão entrar em choque. Quem estava no poder vai só ser guilhotinado e quem vai subir ao poder precisa mostrar esse serviço novo. Que a gente vai ver com o Napoleão Bonaparte. Então o choque é isso que está na tela, gente. O choque é exatamente esse. Aquele antigo regime europeu que é baseado no mercantilismo, no absolutismo, numa sociedade arraigada, estamental, isso daí vai ser derrubado. E isso vai ser derrubado por aquilo que a gente chama das novas ideias chamadas iluministas, do século XVIII, portanto. Ou seja, esse iluminismo aqui, né, quando a gente coloca aí século XVIII, ou seja, a gente está falando de pensadores. Né? O iluminismo aqui do século XVIII, liberalismo econômico. Quem que falava disso? Um cara conhecido aí por Adam Smith, certo? Esse cara pregava aí a liberdade econômica. Da onde surge o tal do Adam Smith? Ele vem de um grupo chamado fisiocratas. Esses tais fisiocratas eram grupos que falavam que a riqueza ela não é gerada só no comércio. Não é só eu ir lá buscar pau-brasil, buscar ouro, buscar cana-de-açúcar e vender aqui. Não é pegar aqui e levar na Europa que eu fiquei rico. A riqueza ela é gerada, portanto, na terra. Né? A riqueza é quando eu ponho uma semente ali na terra e essa semente ela me gera o açúcar que vai ser. Então, existe uma coisa que a gente chama de processo que vai agregar valor. Olha só, não é mais uma semente, é um açúcar. E o açúcar, portanto, gera um lucro e o desenvolvimento de uma sociedade. Né? Então, a fonte da riqueza estaria na terra desses grupos chamados fisiocratas. Físio, né, natureza, crata, poder. Certo? O Adam Smith rompe com esses grupos. E para o Adam Smith, esse grupo aqui, né, agora, o Adam Smith ele fala, não é só na terra, não. A riqueza também é gerada pelo trabalho. Vejam, para aquela cana, né, aquela sementinha de cana, ser vendida com esse valor aqui, com açúcar, que tem que ser um valor tão grande lá na Europa, por quê? O que leva a esse... Bom, são pessoas que plantaram, são pessoas que transportaram, são pessoas que levaram a venda, o mercadinho daqui, ou seja, escravizados, senhores, transportadores, traficantes, né, vai agregando o valor do trabalho dessas pessoas. Então, o trabalho gera valor aqui. Tudo bem? Então, o liberalismo econômico, ele é o oposto. Ele fala, olha, existe uma nova lei econômica em que o monopólio não faz sentido. Esse monopólio aqui que a gente já estudou do Pacto Colonial, isso daqui não faz mais sentido. A ideia agora é o deixe estar, deixe fazer. Né? O mundo vai por si só. Ou seja, existe uma lei nova no mercado, que é a lei da oferta e da procura. Essa liberdade comercial, portanto, ela deve ser tirada do Estado, do monopólio do Estado.
o mercado se autorregularia da oferta e da procura. Isso daí é uma boa discussão, né? Porque a gente está discutindo muito hoje o Estado brasileiro e o seu projeto aí do nosso ministro Guedes sobre que ele se diz muito neoliberal e por aí vai, a liberdade comercial dos preços e tal, e a gente está vendo essa grande discussão. Eu focaria um pouco mais nisso com vocês, né? Esse tal desse liberalismo, o mercado se autorregula, a oferta e a procura. Bom, a gente está vendo que não é bem assim. Com a pandemia, a gente viu o que aconteceu aí, né, com as máscaras, com as vacinas, com os produtos aí, as relações, né, o que acontece quando o filho do presidente xinga os chineses não vendem mais, né, produtos para o Brasil, que não é só, deixa fazer, deixa aí, que o mercado se regula. Você xingar a mãe do cara, o cara não vende para você também. Não é só, né, peraí, eu tenho, quanto você quer pagar? Né? O que se dizia nessa época era o contrário do antigo regime, aquele monopólio estatal sobre as colônias. O que se diz, então, portanto, aqui do Adam Smith, não tem nada a ver com a pandemia do coronavírus, pelo amor de Deus, hein, gente? Cuidado. O que eles dizem aqui, portanto, é que somos contrário àquele monopólio do pacto colonial. As colônias podem comercializar com quem elas quiserem. Essa é a tal da liberdade econômica e, portanto, não precisa de uma regulamentação direta do Estado, portanto, português, espanhol e etc. Liberalismo político são vários pensadores. A gente viu John Locke, né, por exemplo, John Locke, a gente viu outros que colocaram aí a ideia de uma constituição, ou seja, as leis elas não devem ser apenas um patrimônio do rei, ou seja, o rei está com vontade hoje, pega e faz o que quiser, acabar com isso, né? Faz uma lei que funciona para o rei e para todo mundo. Uma nova lei que está lá na Constituição e para o rei quiser, se o rei quiser mudar essa lei, vai ter que passar por cima, portanto, do parlamento. E acabar com os privilégios. Os privilégios, aqui, quando eu falo de privilégio, eu estou falando da nobreza e do clero, certo? Que faz parte do antigo regime do absolutismo europeu. Então, privilégios aqui, anotem aí, certo? Da nobreza e do clero, portanto. Certo? Quando eu estou falando aqui para vocês. A independência das 13 colônias é um exemplo disso, certo? A independência das colônias é um dos exemplos, instiga essas ideias por independência, um desejo, olha, eu tenho liberdade comercial, eu vou ter uma Constituição, se eu tiver uma Constituição, bom, eu crio as minhas próprias leis, então eu não estou mais agora ligado, portanto, a isso. A gente tem uma observação, que eu acho que eu falei aula passada, eu lembro que foi levantado, que em algumas regiões o rei percebe que ele vai cair do cavalo se ele mantiver aí, né, essas decisões duras, e surge aí o que a gente chama de despotismo esclarecido em alguns estados, como a gente viu na Rússia, em alguns outros lugares da própria Europa. Ou seja, o Estado consegue absolutista, ele faz algumas reformas, né? Só uma reforminha, ele não faz uma revolução, ele não entra no novo sistema. Esse despotismo esclarecido, então, prorroga alguns momentos aí para frente as necessidades desse grupo. Dúvida? Eu vi uma mão levantada. Professor, então, só que, na verdade, é um fim dos privilégios da nobreza e do clero, mas a ascensão dos privilégios burgueses, não? Não, privilégio não. É por isso que a gente não chama de privilégio, porque a Constituição coloca que todos são iguais perante a lei. Então, todos pagam impostos, todos têm direito à terra, certo? Então, não é um privilégio da nobreza. A nobreza ela vai ascendendo a esses privilégios, mas nas revoluções, esses privilégios acabam com a Constituição. A Constituição coloca todo mundo igual. Tudo bem? Entendi, valeu. Certo? Quando a gente está falando do início da Revolução Francesa, a gente tem alguns burgueses que entram no parlamento. Eles acabam, burgueses que têm muita grana, ou que acabam comprando o título de nobreza. Olha só, ele comprou o título de nobreza. E ser nobre significa você ter uma linhagem, né? Você ter um passado, você ter uma ligação direta com o rei. Agora, você comprar o título de nobreza significa que até a ideia de ser nobre, o sangue azul, ele está mais ligado ao sangue do dinheiro, na verdade, certo? Então, ele vai se rompendo, ou seja, aquele parlamento, esses burgueses
que foram adentrando no parlamento foram pelo dinheiro. Então, o comércio e essa mudança, a burguesia que ascendeu ao parlamento. E o parlamento era de nobres e do clero, tinham privilegiados. Mas eles compraram esses privilégios, né? Mas lá na frente eles vão defender o fim desses privilégios, estando dentro do parlamento. De dentro eles rompem com isso. Tudo bem, Breno? Tudo bem, obrigado. Eu vi mais uma mãozinha aí levantada. Prof, eu não entendi esse despotismo esclarecido. Você pode repetir, por favor? O despotismo esclarecido é um antigo regime disfarçado de iluminista, digamos assim. E alguns estados europeus vão acabar adotando algumas ideias do iluminismo. Eles percebem que senão eles caem. O rei fala, o rei da Inglaterra foi degolado, os caras decaparam, deceparam a cabeça do rei. Na França, os caras colocaram o cara na guilhotina. Se eu não tomar alguma medida aqui em favorecimento dessa burguesia, eu estou fora. Então eu vou industrializar, eu vou investir em alguns setores que esses grupos aqui, eu acalmo os ânimos desses grupos. Então são grupos aí, eu prefiro chamar de reformistas. Essas ideias de reforma daqui, reforma de lá, que vai resolver tudo, e você vê que acontece mais do mesmo, né? Agora, o despotismo esclarecido ocorreu em alguns estados, portanto, de alguns monarcas que adotaram as ideias iluministas. Exemplos: grupos que foram favorecidos, grupos que foram industrializados. Vou investir na industrialização daquela região, vou dar maior liberdade econômica para esse grupo, vou nomear ministro da economia um cara ministro no meu reino. Estou falando, por exemplo, de exemplos, né, que ocorreram pontualmente ali na Europa, não em toda a Europa, como a Rússia, como na região onde hoje é ali a Polônia, a Ucrânia, certo? Alguns lugares ali que ocorreram esse despotismo esclarecido. São alguns déspotas, tá, que aconteceram lá. No fundo, esses caras levaram à prorrogação da sua queda. Tá? Eles vão cair, mas vai demorar mais um pouquinho só. Diferente de ser degolado, decapitado, etc. Tudo bem? Portanto, o iluminismo burguês do século XVIII, tudo bem, gente? Mais dúvida? Portanto, o iluminismo do século XVIII ele vai levar a essa industrialização. É inevitável, a gente sabe que ela vai acontecer. Século XVIII, XIX, né, a industrialização ocorre e ela vai ser a era das industrializações. Então, emerge na Europa uma nova sociedade que vai rompendo com aqueles laços que existiam desde a Idade Média, de ter uma sociedade privilegiada, do clero, da nobreza, que não tem acesso às riquezas do país, etc., que os servos, né, têm obrigações perante os seus senhores. Cria-se uma nova ideia de nação, o povo francês, né, uma mesma língua, uma mesma cultura, um povo português, um povo, portanto, espanhol, o povo, a nação inglesa, a nação francesa. E nesta nação emergem as ideias agora de você ser igual ao outro perante uma Constituição, então, nas leis. Isso significa que você tem os mesmos acessos e os mesmos direitos e deveres, portanto. Se você tem os mesmos direitos e as mesmas leis, né, você tem uma sociedade que pode agora promover, portanto, o seu próprio desenvolvimento. Então a gente vê a construção de uma nova elite, que é essa elite industrial, burguesa, fruto da Revolução Industrial. Isso não significa que aquelas antigas elites todas desapareceram, mas surge agora, emerge um novo grupo, que a gente chama de proletariado. Esse grupo que não são mais servos, que eram ligados à terra, à produção agrícola. Eles são trabalhadores das cidades, que vivem ali naquelas moradias precárias, que trabalham sob condições ainda precárias, dentro das fábricas dessa revolução industrial. Essa é uma outra relação que a gente vai trabalhar mais para frente. Tá? O grupo proletariado ele tinha, no início da Revolução Industrial, direito zero, né? Direito trabalhista. Ele tinha direito como cidadão inglês. Olha, vamos votar, vamos decidir o futuro. Esse foi o início. Até ele conseguir votar em grupos que defendessem seus interesses, que colocasse limites na exploração burguesa e fossem agora acumulando direitos, né, de 13º,
de férias, de descanso remunerado, e etc. Então, isso aí é um longo processo que vai acontecer em diversas revoluções na própria Europa. O proletariado se constrói com um próprio grupo, né, forte, uma classe econômica poderosa, politicamente também, já no século XIX, tá? Que vão conseguir aí diversas revoluções, muitas mudanças dentro da própria Europa, tá? É uma consequência direta dessa revolução industrial. Então, exemplos, né, práticos do pensamento iluminista está na Revolução Industrial da Inglaterra, certo? Quando a gente coloca aqui, Revolução Francesa, olha lá, 1789, e a própria independência dos Estados Unidos tem consequências diretas desses pensamentos iluministas aí, portanto, que vai levar aquilo que eu coloquei aqui, independência das colônias, certo? A ideia de você se transformar em independente, ou se separar. Se eu tenho liberdade comercial, vou questionar, portanto, essas imposições. Por que que lá na Europa eles querem liberdade, mas e aqui eu sou colônia? Eu não posso participar dessas decisões? Só me cobra, eu sou colono, estou sustentando esse Estado, eu faço parte do Estado português como colono, ou eu sou simplesmente uma colônia aí, delegada, ligada aí, relegada, né, a tudo aquilo. Só que em Portugal, gente, como é que se deu isso? Entra lá o rei, né, Dom José, que tinha um ministro chamado Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele era o famoso conde de Oeiras, certo? Oeiras é uma cidade famosa lá no nordeste, norte do Brasil, ali, que era um dos grandes centros comerciais ali de alguns rios, lá no norte e nordeste do Brasil. Só que Oeiras, estou falando de Portugal aqui nessa época, tá? Ele era embaixador lá na Inglaterra de Portugal, o famoso Marquês de Pombal. E ele, como viveu todo esse processo de industrialização na Inglaterra, ele vai trazer essas reformas administrativas e econômicas. O rei Dom José, portanto, traz o Marquês, nomeia o Marquês de Pombal para fazer essas mudanças. Olha lá, aquilo que eu falei, né? Ele tenta dar uma de despotismo, de esclarecer, iluminar, portanto, o seu autoritarismo. Ele traz as influências do iluminismo, né? E, obviamente, cria-se em cima do Marquês de Pombal. Nossa aula vai até às 10, né, gente? É isso? É isso. Ele cria, portanto, a oposição da aristocracia e clero, por lusitana. Portanto, a nobreza, aqui, ó, a nobreza e o clero, portanto, de Portugal, vão ficar opostos a ele, certo? Se eu colocar em vermelho, será que dá? Acho que dá. A nobreza, aqui eu coloquei como aristocracia, certo? Estão opostos, né? Por quê? Porque perderam aí os privilégios. O rei sofre até um atentado, coloquei aqui para vocês perceberem que esses grupos aí eram poderosos, eles vão tentar matar o rei, e aí tem histórias e histórias para contar lá de Portugal. No caso do Brasil, qual é a consequência do Marquês de Pombal lá nas reformas pombalinas, que a gente fala no período aí entre 1750 e 77, lá de Portugal? Aqui ele vai expulsar os jesuítas. Vejam, uma das grandes interferências que existia no pensamento, então, portanto, que é o pensamento do antigo regime, é o privilégio do clero. E o clero não só tinha um privilégio, ele traz uma mentalidade que nega a ciência, né? Nega esse desenvolvimento do iluminismo. Então, os jesuítas, né, lá na colônia, eles estão ganhando muito dinheiro em cima do rei. Vamos expulsar esses jesuítas lá da colônia. É uma briga entre o novo iluminismo e a igreja. E nessa briga entre a igreja e o pensamento iluminista recai sobre a colônia. E dentro da colônia, portanto, Brasil, os jesuítas aqui são expulsos. Confiscam as propriedades desses jesuítas aqui no Brasil e ele prega um racionalismo maior na educação, uma reforma na educação lá em Portugal. Quem conduz agora é um novo grupo. Saem os jesuítas, portanto, que é uma ordem de dentro da igreja, certo? Conhecida aí, os jesuítas, o nosso Papa hoje é jesuíta, e entram os inacianos, é um outro grupo aqui, tá? Que vai comandar a reforma da igreja, da educação em Portugal. Eles vão investir na literatura, impostos para aulas, vão confiscar aí uma grana para tudo isso. Na América Espanhola, né, já existiam universidades, tudo bem? O rei de Portugal, da Espanha, não tinha essa limitação. Os colonos, porque eles vieram, conquistaram, né, dizimaram, uma forma que eles precisavam impor sobre a cultura não era só a catequização. Como eram impérios
grandes, né, de milhares, milhões de pessoas que existiam nos Incas e Maias, por exemplo, os espanhóis aqui tiveram cidades altamente desenvolvidas. E para sobrepor sobre aquela cultura, eu precisava de um grupo maior de colonos. Então, e esses colonos, no caso da América Espanhola, já tinham construído aqui universidades. Olha só, o Brasil ainda está longe de ter uma universidade, só vai ter universidade ali com Dom João, tá? Portugal não permite aqui, certo? Surge um grupo de intelectuais que eles vão se organizar. Pô, mas você não é iluminista, e etc. Eu sou iluminista para Portugal, para a colônia não, certo? Existe aqui uma limitação aqui do Marquês de Pombal. Por isso que tem gente que exalta o Marquês de Pombal, as reformas e tal, mas ele impede o desenvolvimento da colônia. Colônia é colônia. Aí começa a entrar uma maior limitação sobre essas ideias. Vejam, a segunda metade do século XVIII, de novo, né, o declínio do ouro, maior cobrança dos impostos e tal. Outra decisão muito importante do Marquês de Pombal é a proibição da escravidão indígena. Nossa, professor, então ele era muito legal, né? Tadinho dos indígenas, ele não quer mais que os indígenas se transformem, né, eles não podem mais ter jesuítas, então eles não querem mais que os indígenas sejam escravizados. Não, ele até tem um projeto lá de integração indígena à sociedade, né? Porque se eu expulsei os jesuítas, o que eu faço com aqueles grupos, né, indígenas que eram das aldeias jesuítas? Eles vão desenvolver essas vilas, tentar um projeto de integração. Mas, meu, não tem nada a ver com essa ideia de tadinho dos indígenas. Tudo bem, gente? Eles não fizeram nada disso. Eles estimulam, ó, casa esses caras aí com esses indígenas, vamos desenvolver a sociedade, mas é um pensamento mais eugenista do que um pensamento, vamos desenvolver os indígenas. Vocês já ouviram alguém falar isso em tempos recentes, né? A crítica que aconteceu aí sobre um governante aí de um lugar chamado Brasil que falou uma coisa dessa. Então, vocês sabem, né, que a ideia principal aqui era ganhar muito mais com o tráfico de escravizados africanos, certo? A ideia é cada vez mais. Fim do uso do termo de cristão novos, né, não pode mais usar, aquele cara é cristão novo. Cristão novo, tradução aqui no Brasil, judeu, certo? Pessoal, são judeus aí que vieram, os primeiros grupos comerciantes que vieram aqui para o Brasil. Ele vai estimular a manufatura lá em Portugal, ou seja, Portugal está atrasado, tem tudo isso e etc. Ele vai perceber aquela dependência da Inglaterra, só que não vai ter muito sucesso, porque, como eu falei, tem um terremoto lá em Portugal, aumenta os gastos, né, com esse terremoto, muita gente morta, falta mão de obra, muita gente foge de Portugal, vem para o Brasil para tentar a vida aqui, ganhar com a extração de ouro. Então, falta mão de obra está cara. O que ele vai fazer? Aumentar os impostos para tentar cobrir esses gastos lá em Portugal. Aí começa, né, um pouco das críticas a ele. Bom, tudo que ele estava fazendo de reforma, ele começa a perder apoio aqui. Cria novas companhias de comércio para explorar e etc. Ele acaba com aqueles títulos de capitanias hereditárias, algumas ele compra, algumas ele confisca, ele domina e cada vez mais as terras pertencem cada vez mais ao rei de Portugal. Então, na colônia, a coroa cada vez mais amplia o seu domínio, certo? Portugal está mais preocupado em dominar mais ainda. Só que desenvolvendo companhias de comércio, ou seja, aqueles antigos comerciantes, como é que eu vou diminuir a ideia desses caras por uma independência e etc. Eu crio novas companhias de comércio que disputem com eles aquele mercado. E essas novas companhias de comércio vão me dever favores. Então eu boto aqueles antigos cada vez ganhando menos, eles vão ficar cada vez mais atrelados, né, a mim, às minhas necessidades. É ele, o Marquês de Pombal, também, que cria o Rio de Janeiro como uma nova capital, ou seja, um lugar onde vai ter cada vez mais fiscalização, desenvolvimento e cada vez mais cargos administrativos, prédios administrativos, e por aí vai. Morreu, desculpa, volta, eu vi a cara de vocês aí, ficaram bravos. Não é para mudar, gente? Posso mudar? Oi, David. Professor, você poderia repetir a parte dos religiosos inacianos? Eu não entendi. Inaciano é um grupo novo, Dom Inácio, né? Inácio lá que existia, dos reformistas, lá da época da Contra-Reforma na Europa. Existem agostinianos, tomistas, existem franciscanos,
existem jesuítas, dentro da igreja são várias ordens, certo? Os inacianos é uma delas. E esses inacianos estão muito mais ligados agora ao Pombal. Eles vão estar muito mais ligados aqui às ideias de uma reforma de dentro da educação. Porque os jesuítas, naquele período, eram muito conservadores. Os jesuítas foram criados na contra-reforma católica. Não tem nada a ver com os jesuítas de hoje, com o Papa de hoje. Quando a gente relaciona, a gente fala, nossa, como é que... Né? Não tem nada a ver. Aqueles caras eram da repressão da Igreja Católica, na época da contra-reforma, criada por Inácio de Loyola, Brandão não, Inácio de Loyola, na época da contra-reforma, certo? Que ele cria as companhias de Jesus. Aqui, quando a gente fala de novos grupos inacianos, são grupos mais ligados ao rei, Dom João e ao Marquês de Pombal, que vão tentar dar uma modernização dentro das universidades. E dentro das universidades, então, investir mais em cultura, em arte, né? Falar que, poxa, uma sociedade ela é desenvolvida não só pela quantidade de indústria que ela tem, mas também pelas obras de arte, pela cultura que se produz. A valorização dessa sociedade se dá também pela sua própria valorização da sua própria cultura, né? A ideia de você criar uma nação é a ideia de você ter uma língua própria, que você seja valorizado, que você valorize o seu passado, que você valorize os feitos desse povo, né? Valorize, portanto, a história, valorize a cultura, as obras de artes e as produções que existem. Esses caras vão tentar fazer essa reforma, né? Eu pus um exemplo, criação de subsídio literário, ou seja, investir em escritores, né? Imposto, né, colocado para aulas ali. Né? Pus um exemplo, são vários, você pode buscar ali na época. Só que depois que o Dom João... Tudo bem, David? Depois que o Dom João morre... Tudo, valeu, professor. Nada. Dom João morreu, Pombal saiu. Aquela oposição aristocrata que estava no poder, eles vão anular ou desfazer muitas medidas do Marquês de Pombal, certo? Esse governo de oposição vai preferir colocar uma tal de Dona Rainha, olha só, Dona Maria I, nem que ela seja considerada a louca no poder, porque se ela é louca e se ela é frágil, portanto, eu consigo colocar um cara chamado Dom João, casar ele com quem eu quiser, botar a influência minha. Olha só, por que o Dom João, que era ainda filho da Dona Maria, né? A Dona Maria tinha um filho chamado Dom José, que era o primeiro filho. Ele morreu. Ele morreu por quê? Isso é uma história legal. Antes de eu fechar a aula aqui, me desculpem, né? Eu sempre tomo um minuto a mais. O Dom José, filho da Dona Maria, morreu porque a Dona Maria era dessas conservadoras que não aceitavam as novas inovações médicas na medicina daquela época, como, por exemplo, vacina, certo? Remédios, etc. E o filho dela, Dom José, ele ficou doente. E ela proibiu o médico de fazer lá uma transfusão, tinha que fazer umas medidas lá, no médico tinha que fazer as medidas do Dom José, eu não vou entrar nessa área. E o Dom José acabou morrendo, porque ela preferiu que rezasse em vez de desse o remédio para ele. Olha só, tem alguma coisa a ver com os dias de hoje, gente? Não sei se vocês conhecem aí, alguém que é conhecido como louco, né? Alguma coisa assim. Então, a Dona Maria, ela pirou, né? Dizem que ela pirou, porque ela se coloca como culpada da morte do próprio filho, não conseguiu, que se chamava também Dom José, certo? O marido dela, que era Dom José, tinha outro filho que também se chamava José, que estava preparado para ser rei de Portugal. Nisso tudo, a aristocracia vê uma opção e fala, meu, tem que pegar esse filho, vamos se juntar à antiga monarquia aqui do lado para a gente conseguir. Nós, que estamos perdendo poder, agora precisamos nos unir, aristocratas de Portugal e aristocratas, portanto, da Espanha, vamos nos unir, faz um casamento aí da Dona Carlota com Dom João. E a Dona Maria pira, depois da morte de Dom José, ela fica internada lá num palácio próximo a Lisboa, e quem realmente acaba governando Portugal são esses grupos aristocratas até a maioridade do Dom João. E aí o Dom João vai sendo treinado conforme as vontades desses próprios aristocratas, né, portanto. Então, a Dona Maria vai desfazer uma das coisas, né? Ela vai assinar, acatar as decisões desses grupos que colocaram ela no poder, que é a oposição a todas essas medidas que foi de Dom José. Então, ela vai criar um alvará de 1785 que proíbe as manufaturas, ou seja, as que já existiam são obrigadas a fechar. As companhias de comércio que davam aquelas liberdades aqui no Brasil são obrigadas a fechar. Então, aqueles caras que tiveram liberdades aqui vão cada vez mais
buscar e contrariar o próprio Portugal. Pô, Portugal e essa briga entre nobres e burgueses lá de Portugal está me prejudicando aqui na colônia, né? E eu não tenho que ficar sustentando essa briga entre eles, eu tenho outras brigas aqui para pensar. Então, as colônias passam, né, a fornecer matéria-prima para a Revolução Industrial Europeia. Olha que legal, a Revolução Industrial Europeia ocorreu em Portugal? Essa é a pergunta, né? Ou seja, a gente está falando de sustentar aí Portugal, Inglaterra e França diretamente, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Eu vou voltar agora aqui. Professor, Oi, posso fazer só um comentário? Eu lógico. li eu acho que no início do ano, algumas pesquisas de historiadores sobre esse termo de chamar a Maria, a Dona Maria de louca, né? Que É. conhecidamente de louca. E aí conseguiram, tipo, tem uns estudos que estão tentando comprovar que ela era uma mulher depressiva por ter perdido o marido e o filho em um intervalo de tempo pequeno. E aí depois eu vou até dar uma procurada, porque eu não me lembro muito bem de que lugar que era, mas eu acho que era da Unicamp. E te mando, pode ser? Você dá uma Pode, olhada? lógico. Manda sim. Me manda sim. Mas é verdade isso, viu? Eu estava deixando essa conversa, eu vou deixar mais para frente, quando a gente fala de Dom João aqui no Brasil e etc. Mas é Uhum. verdade, porque também taxava que o Dom João ele era um maluco qualquer, que o Dom João comia coxinha e tal. Tinha uma figura pictória dele, né? Que ele era, no fundo, o cara lidou com a Inglaterra e com Napoleão, com a França de Napoleão. Ele conseguiu aí isso transformar o Brasil, fez o Brasil aí grandes reformas, o Brasil construiu diversas coisas aqui no Brasil. A gente vai discutir isso lá na frente com a independência, aí período pré-independência. Mas é verdade, sim, essa história nenhuma, né, nenhuma pregação, que ela é louca, que tudo isso. Existe realmente a ideia desse grupo de deixar ela um pouco mais afastada. Por quê? O Dom João, ele traria mais adesão do próprio povo. Então a mãe prefere até o Dom João mesmo governando do que ela ser contrariada. Então, não só o apoio da aristocracia, mas o povo também apoiando esse governo. Nesse momento aí de reformas e tal, eles conseguem aderir essa mudança. Olha, a gente mudou, e olha quanta coisa a gente fez para vocês, olha quanta coisa a gente trouxe aí para Portugal. E eles conseguem trazer essa adesão. Então, é uma briga interna no poder, né? É uma briga que ocorre ali entre Portugal e Espanha. Aí, mas me manda isso, a gente debate na próxima aula. É isso aí, David. Muito obrigado. Pessoal, mais dúvida? Eu sei que já tem um professor entrando aqui, eu preciso sair. Professor, eu queria perguntar um negócio. Manda. Eu me perdi um pouco na parte do governo da oposição. O governo da oposição é os conservadores que, sei lá, A nobreza e o clero, certo? Iam perder tá. privilégios ou iam começar a pagar impostos, porque o cara é iluminista, o Marquês de Pombal, e ele quer começar a tirar os privilégios desses grupos, abrir mais para os outros grupos, certo? Uhum. Então, esses grupos aqui, principalmente a nobreza e o clero, viram oposição. Eles começam a perder poder. Quando morreu Dom José, o rei, o Marquês de Pombal cai. Esses caras que falam, peraí, a gente precisa articular agora um novo governo. Entendi. Certo? E é esse grupo chamado oposição. Aristocracia, nobreza nobiliária, tudo mesmo nome. Obrigado, professor. Imagina. Qualquer dúvida, vocês me mandam ali, a gente conversa no paralelo em outro lugar. Eu sei que tem outro professor querendo entrar. E eu sempre faço isso, atrapalho aqui a aula. Obrigado, gente. Façam os exercícios, não deixem de fazer. Saudade de todos vocês, de ver vocês. Precisou de qualquer coisa, quiserem bater papo, quiserem conversar sobre política, história, alguma coisa, estou à disposição. Estou à disposição. Combinados? Combinado. Combinado. Obrigada, Um abraço para vocês. Obrigada. Beijão para todos vocês. Bons estudos. Tchau, professor. Obrigado. Vou dar ok.